E o tema de hoje é o que eu faria se não tivesse um porte funcional. Se não fosse um policial militar, se não contasse com essa prerrogativa de função para portar uma arma de fogo. Eu recebo essa pergunta diariamente, muitas vezes. Quando eu abro uma caixinha de pergunta, algumas pessoas fazem essa pergunta, eu pego uma delas ali e respondo sempre para passar o meu posicionamento, considerando o volume de desdobramentos que isso gera depois nas interações através do direct, né, das nossas conversas, das respostas que a gente dá. Eu entendi que esse tema é extremamente relevante e eu vou falar um pouco sobre o que eu faria se não fosse um integrante de uma força de segurança, se não tivesse num cargo que me desse essa prerrogativa de ter um porte de armas por conta da minha função, e espero que eu possa ajudar quem vive esse dilema, quem vive essa dúvida, esse margear da lei, né? A pessoa fica na dúvida, tipo, pô, mas se eu fizer isso eu vou estar infringindo a lei, posso ser penalizado e por aí vai. A verdade é a seguinte, o Brasil, tá, por óbvio, é extremamente restritivo em termos de porte de armas de fogo. Posse da arma de fogo, e aí muita gente tem já essa dúvida, né? Os seguidores novos, as pessoas que estão entrando aqui diariamente, que estão se identificando com o mundo armamentista, mas carregam várias dúvidas. A posse de armas é algo relativamente simples, que é aquela ideia de você ir até uma loja, adquirir uma arma, seguir uma burocracia menor, que não é pouca, mas menor, e conseguir autorização para comprar uma arma após completar 25 anos, levar essa arma para um domicílio registrado como seu, e você ter essa arma na sua casa, no seu lar, no local registrado como domicílio para sua defesa. Esse procedimento se faz junto à Polícia Federal, sistema chamado de SINARM. O porte de arma para defesa também é regido pela Polícia Federal, também é administrado, né, tocado pela Polícia Federal, é gerido pela Polícia Federal, também através do SINARM, porém é extremamente complexo você conseguir um porte de armas no Brasil, pessoas que já sofreram crimes por conta da necessidade de justificar, né, efetiva necessidade, por aí vai, a discricionariedade do delegado que faz essa avaliação, um troço extremamente subjetivo, e a maioria tem os seus pedidos indeferidos. Alguns indeferimentos são bizarros, outros simplesmente não têm grande justificativa e são indeferidos pela discricionariedade do delegado. As pessoas têm dificuldade. Em alguns locais do Brasil é mais fácil conseguir, em outros é muito difícil, em alguns é praticamente impossível. A gente espera que isso mude, sim, mas isso não resolve o problema de você, por exemplo, que quer uma arma para sua defesa, que quer poder portar uma arma para defender os seus e não consegue. E aí a gente esbarra num recurso. Qual é o recurso? O recurso é se registrar junto ao Exército, né, conseguir um certificado de registro. Esse certificado de registro chama-se CR, né, as pessoas abreviam e chamam de CR. Então quando falar tirar o CR, é isso, né? É junto ao Exército, conseguir o certificado de registro como colecionador, atirador ou caçador. Você pode ser apenas colecionador, apenas atirador ou apenas caçador, mas para estar incluído numa dessas classificações, você precisa estar registrado junto ao Exército Brasileiro, obter o CR, e aí sim, o sistema que o Exército faz essa gestão é o SIGMA, diferente da Polícia Federal que utiliza o SINARM, né, o Sistema Nacional de Armas. Como atirador, a legislação, na minha concepção, ela é clara, dá o porte de armas para os atiradores. Porém, esse não é um entendimento pacífico, né? As pessoas elas entendem, na verdade, que você, como CAC, né, como caçador, atirador e colecionador, ou colecionador, atirador e caçador, o que você pode é retirar uma guia de trânsito, né, uma guia de tráfego ali para circular armado nos deslocamentos para o clube ou competições, para um clube de tiro ou competições. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas se utilizam desse artifício, tá, para poder estarem mais armados no seu dia a dia. A pessoa, ela começa a transitar armada porque ela pode ter uma arma para proteção do seu acervo, às vezes o acervo é somente uma arma, né? Mas ela pode ter uma arma a pronto uso para proteção do seu acervo, nesses deslocamentos, né, de ida e volta do clube. Como isso não está bem delimitado, na minha concepção não há problema algum você, por exemplo, que vai para o clube no final do seu expediente de trabalho, só que você não volta para casa. Por exemplo,
Você, de manhã, vai trabalhar às 7h30 da manhã, inicia o seu trabalho. Você sai de casa às 7 horas, armado, porque depois do seu expediente, no final do seu horário de trabalho, às 18 horas, 17h30, você pretende ir ao clube. Não tem um horário previsto. Porque, por exemplo, se você for participar de uma competição num outro estado, você não vai percorrer um trajeto gigantesco por horas, uma viagem gigantesca, não vai parar para se alimentar, não pode parar para comprar algo num supermercado, não pode parar para comer num restaurante, não pode parar numa oficina mecânica para fazer uma manutenção rápida. Pode, não há nada no texto que regulamenta isso, que impeça você de fazer isso. Então, na minha concepção, eu não vejo problema nenhum. Isso é uma luta gigantesca. Benê Barbosa, o grande Benê Barbosa está aí, né, há mais de 30 anos lutando por isso. A gente tem várias pessoas hoje lutando por isso. O próprio César Mello deu um apelido, né, para esse porte de armas através dessa documentação, através do CR, né, o porte dos caques, aí, o porte abacaxi, porque pode dar problema em decorrência da interpretação que um determinado policial que lhe aborda dê da lei, em decorrência depois de outra interpretação que o delegado dê na delegacia, que um promotor dê ao confeccionar ou não a denúncia, que o juiz dê ao sentenciar o caso, esse impasse aqui. E aí eu vou falar que eu faria, se eu não tivesse o porte funcional, e eu acho sinceramente que o porte funcional, ele é óbvio, claro, ele é óbvio, mas que todo cidadão de bem deveria ter livre acesso a armas e munições, todo cidadão de bem, até porque nós não conseguimos submeter nenhuma restrição ao criminoso. A legislação, inclusive, ela é consideravelmente branda. Então, assim, quando nós pensamos nisso, por que não liberar para o cidadão de bem, que é ordeiro por natureza, que busca o bem por natureza e o que quer proteger os seus, o livre acesso a armas e munições? É muito mais lógico. Acho bizarro o exército brasileiro controlar colecionismo, o tiro esportivo, a caça. Acho que não faz sentido nenhum o exército brasileiro controlar isso. O exército está aí para garantir a nossa soberania, né? Ele está preocupado, em tese, né? Ele deveria ficar muito feliz. O brasileiro está cada vez mais armado, cada vez mais treinado, tem cada vez mais munição, o que tornaria, por exemplo, uma invasão ao território brasileiro, um processo de guerrilha extremamente delicado. Se precisassem recrutar do povo, executarem um rápido recrutamento do povo, o exército teria grandes vantagens e seria um dificultador enorme para uma outra nação nos invadir, nos subjugar. Vamos lá, né? Mas quem estuda história sabe de onde vem isso, né? O getulismo, essa ideia de controle, situações extremamente complicadas quando a gente pensa na questão dominação. Então são distorções que, por óbvio, existem pessoas, assim como eu, assim como vários outros, que estão lutando para demonstrar isso de forma gradativa. Por isso que lá, num dos vídeos que eu fiz há uns dias atrás, eu falei de estratégia. De nada adianta eu chegar aqui como um representante, vamos lá, né, de um alto posto, de uma polícia militar, de uma polícia estadual, né, da polícia militar, e começar aqui a falar todas as verdades, como se fosse o dono da verdade. Pouco transformaria e a maioria das pessoas não estaria preparada para ouvir isso. E aí começam aquelas críticas rasas, né? A Polícia Federal não presta para nada, o Exército não presta para nada, a polícia... Porra, você não consegue construir nada assim. Na verdade, a construção ela tem que ser estratégica. E muitas coisas estão sendo conquistadas, sim. Nós devemos ser estratégicos para nos mantermos com a voz ativa, para conseguirmos fazer com que mais pessoas tenham um entendimento um pouco mais profundo sobre o que é essa ideia, né, armamentista, sobre o que é essa ideia, o amor que nós temos pela vida, o amor que nós temos pelos nossos, pela nossa família. O que eu faria? Se eu não tivesse um porte funcional, inicialmente, não desistiria da burocracia. Por mais bizarra que ela seja, eu buscaria cumprir todos os pré-requisitos. Então eu buscaria, o mais rapidamente possível, adquirir uma arma e ter a posse de uma arma. Ter uma arma em casa é a situação mais delicada. É o meu descanso noturno junto dos meus, o momento em que estou com a minha família. Esse momento, ele é sagrado. E você não conseguir defender os seus nessa hora, na hora que você está em casa com os seus, é algo extremamente complicado. Logo na sequência, eu buscaria também o porte de armas junto à Polícia Federal. Por mais que o porte traga algumas restrições que eu acho bem complicadas, mas eu buscaria incessantemente. Ah, foi indeferido, iniciaria um outro processo, buscando quem está deferindo, por que está deferindo ou por que estão indeferindo. Por óbvio, esse processo tende a ser moroso e caro para não ficar na mão.
eu não deixaria, logo após adquirir a posse de uma arma regular, eu não deixaria de iniciar o trâmite junto ao Exército Brasileiro para tirar o CR, para me tornar um CAC e aumentar o meu tempo armado. Aí as pessoas me perguntam, tá bom, se você fosse CAC, você andaria armado no dia a dia? Sim, eu andaria armado no dia a dia. Não, mas isso não pode? Pode. E aí eu falo, arque com suas opções. Você não pode ter, infelizmente, no Brasil, o melhor dos mundos. Ah, mas você não está infringindo a lei? Eu entendo que não. Da mesma forma que eu vejo juízes liberando diariamente, eu estou falando disso da minha rotina de trabalho, ladrões, pessoas que cometeram furtos de forma contumaz, caras que já tem aí, vamos lá, marginais com mais de 60, 70, 80 passagens por furto, sendo liberados logo após a prisão, e esse crime não há dúvida que ele cometeu, presos em flagrante, o indivíduo ali com filmagem, com identificação de testemunha, provas cabais do cometimento do furto, esse cara é liberado imediatamente. Se eu fosse um cidadão de bem, e se eu tivesse a minha arma com CRAF, né, com registro, certificado de registro de arma de fogo, essa arma, se ela tivesse apostilada no meu CR, se eu tivesse a guia para o deslocamento, se eu tivesse... vamos lá, eu estou portando o registro da arma e estou portando a guia para esse deslocamento, eu, sim, tomaria alguns cuidados, por óbvio, para lidar com pessoas que têm entendimentos mais limitados a esse respeito. E por óbvio, eles existem. Por óbvio, toda a família, na sua família, em todas as famílias, existem pessoas estranhas. Por que numa instituição, por que numa força policial não vai ter uma pessoa estranha? Por que não vai ter alguém que discorde do seu entendimento, do meu entendimento? Vai ter. Me prepararia para lidar com essas pessoas, né? Até é interessante, o Bonatti às vezes fala isso, né? Que ser pego fazendo uma coisa errada é uma situação, né? Agora, fica muito complicado, né? Você daqui a pouco tá ali no porte abacaxi, então você tá com a sua arma numa situação que não caracteriza muito bem a ida imediata para o clube, ou o retorno imediato do clube, ou a ida imediata para um curso num clube, o retorno, ou a ida para uma competição, o retorno, mas essas situações são cabais, ninguém vai complicar se você tiver a documentação para uma situação dessa. Mas vamos para o porte abacaxi. É aquela ideia de você tá indo no supermercado e depois vai no clube, né? Tá indo para o trabalho e depois vai no clube. Isso caracteriza bem o porte abacaxi. E aí você é abordado por alguém e você tem toda a documentação, explica o ocorrido, explica, não, eu tava só, eu passei rapidamente aqui, né? Tava saindo do meu trabalho, mas já tava indo pro clube, tá lá, deu tudo certo. Agora, é bem complicado você ser abordado nessa mesma condição, conduzindo o veículo embriagado, falando ao telefone, sem cinto de segurança, outras coisas ilegais no carro também. E aí? Aí na verdade fica complicado, né? Você construir uma cena que não vai ajudar ninguém, não vai ajudar nem o policial mais bem intencionado do mundo. Em Santa Catarina nós trabalhamos com uma câmera, assim que a ocorrência é gerada, essa câmera é acionada automaticamente, tá? Você chega na ocorrência, essa câmera é acionada. Então você vai dar sorte, por exemplo, se a câmera parar de funcionar e o policial entender, conseguir enxergar tudo isso, conseguir lhe ajudar, vendo que você é um cidadão de bem. Mas vai ser extremamente complicado isso. Extremamente complicado isso. Por óbvio, né? A legislação, na minha concepção, ela é abrangente da forma que você consegue sim estar armado. Na minha opinião, você consegue estar armado tendo somente o CR, tá? Portando CRAF, a guia para o deslocamento, alguém que tem o CR com arma. Você consegue transitar quase que o tempo todo armado, quase que em todas as situações armado. Se tiver alguns cuidados, porra, mantenha ali, né, no seu carro, mantenha consigo uma mochila com abafador, um alvinho ou outro dobrado de papel, tá? Uma caixinha de distódios ali, alguma coisa que caracterize que você estava realmente indo ou voltando do seu treinamento. É mais ou menos isso. Triste eu ter que falar isso aqui, porque estamos falando de pessoas de bem, que passam por bateria burocrática enorme para conseguir alcançar essa arma, para conseguir adquirir essa arma. Então isso é extremamente triste, mas por enquanto estou sobrevivendo aqui, podendo falar essas verdades, não sei até quando, e por isso nós insistimos, ativem as notificações, aproveitem enquanto algumas pessoas conseguem falar essas verdades aqui, aproveitem todas essas oportunidades, porque infelizmente isso está longe de ser uma maioria, tá certo? Na verdade a maioria das pessoas elas ainda desconhecem esse assunto e não entendem que é um assunto que leva, na verdade, a uma série de outros assuntos extremamente importantes que no futuro próximo vamos abordar também. Aquela ideia de não é sobre armas, é sobre liberdade, não é sobre liberdade, é sobre amor. Eu gosto muito de frisar isso. E quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Sabe, na verdade, que o que a gente procura aqui é algo muito maior do que uma arma na cintura. Porém, nós entendemos que começar com a arma na cintura é um ótimo começo. Se formos olhar friamente, a única lei que ela não caiu
desde os primórdios, continua sendo a lei do mais forte. Começar com a arma na cintura é garantir que o homem que possa, equalizar suas forças na defesa dos seus, é garantir uma mulher mais tranquila também, podendo ser bonita, podendo se arrumar, podendo se sentir amada e podendo se sentir livre para se vestir da forma que ela quer, pode dar assistência devida para os filhos e se sente mais segura com seus filhos também, brincando, se divertindo, indo e voltando da escola, sabendo que o seu marido sabe o que fazer para lhe proteger, que ela mesma eventualmente sabe o que fazer para se proteger, que seus vizinhos sabem o que fazer para se proteger, e que ali naquela comunidade armamentista, livre, consciente, pujante, trabalhadora, inteligente, perspicaz, ali vagabundo não se cria. É isso que eu faria se não tivesse porte funcional, se não fosse policial militar.